queremos abençoar esses jovenzinhos que vão estar agora tendo o seu culto. Abençoa, a palavra do Senhor possa tocar lá no fundo do coração e o Espírito Santo encher cada um deles para a glória do Teu nome. Nós oramos, abençoamos, no nome de Jesus, amém. Amém. Bom trabalho lá para vocês, bom culto. Bom dia. É um dia de alegria, né? Um dia e realmente de celebração. E hoje nós começaremos a estudar, a meditar no livro de Efésios. Então, durante um tempo, a maioria dos pregadores estarão trabalhando no livro de Efésios. E eu fui incumbida de fazer a primeira mensagem. E como a primeira mensagem, eu estava pensando em fazer aquela introdução com fotos e tudo mais. E isso me angustiou muito tempo. Aí depois eu descobri que eu não ia ter tempo para isso, então eu vou falar só um negocinho assim e depois vou passar para a mensagem mesmo. Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Então, era uma cidade portuária que muita gente, muitos comerciantes e tudo mais, passavam por lá. Então, era uma cidade influente, uma cidade significativa. De lá partiam navios para vários lugares. Provavelmente, Paulo, ele escolhe Éfeso para plantar uma igreja por causa dessa influência. Então, as pessoas que ouviam de Jesus ali poderiam ir para outros lugares falando de Jesus. E foi exatamente assim que houve a propagação do evangelho no mundo antigo, na época de Paulo. E o Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, né? Então, a grande deusa Diana ou Artemis, que era a deusa do local, que era a divindade do local. Então, Paulo, ele vai e confronta essa divindade. Não dá adianta. O culto a Artemis, idólatra, lógico, politeísta, mas também era muito ligado à sexualidade. A adoração a ela envolvia sexo no templo, né? E Paulo começa a falar de um Deus puro, de um Deus verdadeiro. Provavelmente ele plantou essa igreja na terceira viagem missionária dele, e logo depois que ele ficou 3 anos lá, tá? Consolidando a igreja, explicando direitinho. Em 3 anos ele sai de Éfeso e dali um tempinho ele é preso. Né? A primeira prisão de Paulo acontece logo depois dele sair de Éfeso. E esta carta ele escreve na prisão. Ele escreve a carta para a cidade de Éfeso. E essa carta, devido à importância, circula em toda a Ásia Menor. Então, quando Paulo escrevia uma carta, todas as cartas de Paulo, ele escrevia e elas eram trocadas, porque Gutenberg não tinha ainda nascido, né? Então, era a mesma carta, era transcrita e ia levando para as outras igrejas. Eles compartilhavam a escritura. E nesse texto aqui de Efésios, na verdade, é um texto lindo, porque é uma oração de Paulo. Vamos ler Efésios 1. Efésios capítulo 1, de 1 a 14, tá? Saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que o Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Aqui Paulo se apresenta, né? Em várias cartas ele faz isso. Ele fala assim, olha, eu sou Paulo,
apóstolo de Jesus. Vamos lembrar que apóstolo, no caso, não é esse conceito que a gente tem de hoje. Eu sou apóstolo, eu mando nos pastores e tudo mais. Não, não tinha isso, não. Apóstolo era alguém enviado para levar uma mensagem, enviado em nome de outra pessoa, de uma autoridade, para executar algum serviço. Apóstolo não é uma linguagem bíblica. Apóstolo era uma linguagem corrente na época. Então, quando falava apóstolo, foi enviado por alguém, por alguma autoridade para falar sobre alguma coisa. Então, eles entendiam isso. Quando Paulo fala que ele é apóstolo de Jesus, enviado por Jesus, escolhido por Jesus, ele está falando da autoridade que ele tem em falar das Escrituras, porque o próprio Jesus o escolheu. Lembra, no caminho de Damasco, ele ia lá perseguir os cristãos, ele ia lá prender os cristãos, aí tem um encontro com Jesus, uma luz brilhante e uma voz que fala assim: Paulo, por que você está me perseguindo? Aí ele fala: mas quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Ele fala: eu sou Jesus. Quem você está perseguindo? E aí ele fica cego. Ananias tem que ir lá, depois de um tempo, orar para ele cair as escamas dos olhos dele, e ele passa um tempo recluso, tentando entender, elaborar tudo que ele sabia, porque ele sabia muito bem o Velho Testamento, as Escrituras, ele era muito fiel, ele era fariseu dos fariseus, né? E discípulo de Gamaliel. Então, ele tinha muito bem as Escrituras, mas Jesus nasceu, e agora? Como é que fica essa história? Então, ele passa, pode ser 13 ou pode ser 14 anos, depende da linha, ele fica analisando, repensando, né? Tem uma nova visão. Jesus cumpriu-se a promessa, como vamos viver agora? Então, ele passa esse tempo elaborando isso para poder falar. Por isso, Paulo, quando ele escreve as cartas, ele é muito bom no que ele faz, porque ele já tinha um conhecimento prévio. E quando ele fala: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Jesus, os judeus da época sabiam que ele tinha essa autoridade de Jesus, né? Que era enviado. Apóstolo também é plantador de igreja, não é aquele que fica na igreja todo lindo, maravilhoso, parado. Não, apóstolo é plantador de igreja, então ele tem que ir. Paulo faz isso a vida inteira dele, a vida inteira de convertido, né? Ele vai, planta a igreja e evangeliza. Então, uma das características do apóstolo é ser evangelista, não é cuidar de igreja, é ir lá e passar todos os perrengues de um campo missionário. Se você olhar a vida de Paulo, ele apanha bastante, mas ele sabe o que ele está fazendo, por que ele está lá. Ele sabe quem o chamou e qual é a missão dele. Então, por nada do mundo, ele continua fiel ao Senhor, ele continua fiel ao chamado dele. Jesus me chamou, então eu vou executar essa tarefa, não importa o que aconteça. E apedrejado e tudo mais, né, que vocês já sabem. Continuando, bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si mesmo, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade. Todas as bênçãos espirituais, Deus já te deu, já nos deu todas as bênçãos espirituais. Por que é que nós vivemos uma vida limitada? Por que é que nós reclamamos? Eu pensei muito sobre isso. Nós vivemos como mendigos. Tem alguma coisa errada na nossa vida. Parte é porque a gente não sabe o que é bênção. Parte porque a gente não tem um relacionamento tão íntimo com Deus. Quando nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus,
É mais fácil a gente saber a vontade de Deus, é mais fácil a gente se conectar com Deus, é mais fácil a gente estar dentro da vontade de Deus. E aí o nosso coração deseja a vontade de Deus. Claro que Deus vai responder. Aí você fala, mas não é justo, né? Deus não tem que suprir todas as minhas necessidades? Sim, as suas necessidades, não as suas vontades. Pegue um exemplo, criança, né? Criança que gosta de doce. Hoje em dia tem criança que não gosta muito de doce. Mas criança que gosta de doce. Mãe, eu não quero almoçar, eu quero comer chocolate. Aí, mãe, eu te amo tanto que eu vou fazer a tua vontade de dar chocolate. Mãe, eu não quero café da tarde, eu quero doce, eu quero bala. É, mãe, dá a bala. Né? A criança fica super feliz, está fazendo o que quer. Ah, mãe, eu quero sorvete de jantar. Aí a mãe dá sorvete de jantar. A próxima vez que ela levar no médico, vai levar uma tremenda bronca, porque a menina vai estar gorda, desnutrida, pequena, raquítica, mas vai estar feliz. Mas vai morrer em 2 tempos se continuar assim. Deus não é a pessoa que te dá tudo que você quer, porque a gente nem sabe o que quer e quer coisa que não é boa para a gente. Ele dá o que você necessita. Bênção é estar na presença de Deus, fazer a vontade dele, e não satisfazer o nosso coração. É isso que a carne quer, mas não é o que Deus quer. Ele quer realmente te abençoar. Qual a maior bênção que você pode ter? Estar conectado com Deus, saber a vontade de Deus. E aquela paz que excede todo entendimento, guarda o teu coração, não importa o perrengue que você está passando. Você fala, com Deus eu sou tranquilo. Deus é o meu guia, é Deus quem vai me ajudar em todo o tempo. E nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, né? Segundo Buckley, naquela época, pai, né? Era o pátrio poder, mas era pátrio poder mesmo. Se você tivesse um filho, você tinha absoluta autoridade sobre ele. Ah, mas meu filho já tem 50 anos e é uma autoridade. Você tem pai? Pai era autoridade absoluta sobre a vida dele. Ganhou uma graninha, está em nome do pai. Isso Buckley que fala. E assim, não é só isso. Tinha autoridade sobre a vida e a morte deste filho. Então, a vida inteira, ele era submetido à vontade do pai. O pai podia espancar, podia matar, podia vender como escravo. E ele não tinha vontade própria, ele não tinha nenhuma independência. Tudo tinha que passar pelo pai. Não importa se seja um homem adulto, com família, era o pai que mandava na vida dele. Tinha que obedecer. Então, era mais ou menos assim, um escravo do pai, né? Porque em tudo ele tinha que obedecer ao pai. O pai podia, vender o filho. Aí, tudo aquilo que era da tradição, tudo que era daquela família, era esquecido. Buckley fala de uns lances meio esquisitos nessa adoção, mas tudo aquilo que era da família antiga, esquece, zerou, não tem mais nada. Se tivesse uma dívida bilionária, quando ele é adotado por outra família, acabou. Ele não tem nada a ver com aquilo mais, acabou, não é dele mais. Agora ele está numa nova família, nova regra. E quando Paulo fala para as pessoas que Deus nos adotou como filhos, aí eles entendem. Né? Eles precisam conhecer quem é Deus, mas eles entendem. Agora, não mais sobre o jugo de escravo, não mais sobre o jugo do inimigo, mas agora um novo jugo na presença de Deus. Não mais aquela coisa ai, como é que fala? Esqueci a palavra agora. Mas que oprimia, né? Mas agora a liberdade em Cristo Jesus. Por isso, esse primeiro texto aí do capítulo 1, ele é uma oração a Deus, uma oração de louvor a Deus. Ele fala assim, olha, vocês não são mais escravos do pecado. A gente canta isso, mas às vezes a gente não entende muito bem. A Bíblia fala sobre isso, né? Mas assim, agora,
tudo que era da sua vida, zerou. Lembra quando o inimigo fala assim, mas antigamente você era assim. Antigamente, antes de aceitar Cristo, você fez um pacto comigo. Antigamente, antes, você fez isso, matou, roubou, sei lá o que mais, né? Em Cristo, quando você aceita Jesus, seus pecados são perdoados. Você precisa adquirir novos costumes, né? Que a gente ainda tem a velha natureza querendo fazer as coisas da carne. Você precisa aprender, e é por isso que a gente vem à igreja, a gente lê a Bíblia, para saber quem é esse Deus, como que Ele é, quem é o caráter dEle. Não é a sociedade que vai ditar para você a sua maneira de viver. Mas hoje em dia é assim. Mas como que é na Bíblia? Quais os valores da Bíblia? É isso que Paulo está falando. Mudaram-se os valores. Você não é mais escravo da sociedade, não é mais escravo do inimigo. O teu Pai é o próprio Deus. Eu gosto quando eu leio essas coisas assim. Aí eu falo, Deus, eu estou assim, do ladinho de Jesus, né? Ele é meu irmão mais velho. Mas eu estou do ladinho, no mesmo patamar. Que legal, né? É uma maravilha ter um irmão mais velho como Jesus. Mas quem nos concedeu isso? Foi Deus, através da morte de Jesus, né? Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela sabedoria e em tudo todo entendimento. Eu gosto desse conceito de graça aqui. A graça é imerecida e sem juros e irrecompensável. É o favor autodependente de Deus, concedido aos homens pecadores que apenas merecem a sua ira, que Ele nos concedeu gratuitamente. Que é graça? Graça é o favor imerecido. Eu gostei da autodependência de Deus. Eu sempre tinha conceito. É o favor imerecido. Mas autodependência. Claro, eu ganhei esse presente. Eu ganhei a salvação. Eu ganhei a vida nova porque eu mereço? Claro que não. Eu ganhei porque Jesus me ama. Antes da fundação do mundo, Deus já me amou. Nem ninguém da minha família existia, mas Deus já me amou antes da fundação do mundo e Jesus já foi escolhido para ser o servo sofredor antes da fundação do mundo. Não é porque Adão e Eva caiu em pecado, agora o que a gente vai fazer? Aí confabularam os três lá, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que a gente vai fazer? Não, já estava no plano, porque Deus, Ele sabia, deu livre-arbítrio para o homem, ele vai fazer coisa errada, né? Vai dar ruim. Mas tudo bem, quando der ruim, Jesus morre. Por que Ele fez isso, então? Porque Ele queria que o seu louvor, a sua adoração, fosse espontânea, não fosse obrigada. Você já viu aquela criança, a mãe manda fazer a coisa, né? Senta. Aí ela senta assim, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Deus não queria isso. Aí estou adorando porque você mandou, porque eu sou obrigado, não tem opção. Não, você tem opção. Você adora a Deus se você quiser. Você pode até adorar Satanás, a livre escolha sua. As consequências também. Quando você adora a Deus, recebe essa graça imerecida de Deus, sua vida é conectada com Deus, está segura em Deus. Não é livre de perrengue, não. Vai ter perrengue, vai ter treta, vai ter tudo isso. Vai ser difícil, vai. Só que você não está sozinho, você está com Deus. E Deus te surpreende com coisas maravilhosas, coisas que você nunca imaginou na vida, acontece. E a bênção de Deus vem na tua vida. Então, não depende de você, mas é autodependente de Deus. Quanto mais você está conectado com Deus, mais você recebe essa graça de Deus. Continuando, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, cumprimento de seu
bom propósito. E o plano é este, que no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, Cristo, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que já havia prometido. O Espírito é garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como propriedade para o louvor da sua glória. Eu falo aqui, Deus nos predestinou, mas você aceita se você quiser, né? Tem livre-arbítrio. Mas o plano principal de Deus, o plano primeiro de Deus, é que todos os homens sejam salvos. Todas as pessoas ouçam sobre Jesus. E é por isso que ele fala, vai e prega o evangelho. Não fica aí na sua casa, não. Saia da sua igreja. Saia para pregar, né? Não é embora para outra igreja, não. Vá falar, saia do seu comodismo. Fale de Jesus. Ah, mas eu não tenho amigos. Então, alguma coisa está errada com você. Você não tem vizinho? Amigos na escola? Fale de Jesus. Ah, mas eu não sei fazer. Ué, a sua vida está legal com Deus? Tem bênção? Né? Quando você assiste um filme legal, você não sai... Nossa, você viu aquele filme? Você viu aquele dorama? E e vai, conta, né? Ué, se Jesus está realmente no seu coração, na sua vida, você sai falando também. E não é aquele chato que só fica falando versículos sem vida. Não, é aquela bênção que vai contar. Você não sabe o que aconteceu. E começa a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. E a pessoa pergunta, puxa, mas como que a sua vida é assim? Aí você fala, Deus, eu tenho Jesus no coração e tal, né? E aí... gente, muita gente fala assim, então, eu vou evangelizar. E começa assim, tal, como é que está você, tal. Vai para a minha igreja? Gente, a igreja não salva. Por mais que a igreja do Bosque seja linda, maravilhosa, aconchegante, ela não salva. É Jesus. Fala de Jesus. Conta a sua história com Jesus. Fala do amor de Deus pela pessoa. Se ela falar assim, de que igreja você é, aí você fala, eu sou da Holiness do Bosque, Guiratinga 980. Mas não chega assim. Eu sempre, falei com muitas pessoas assim, eu evangelizei, eu convidei para ir na igreja, mas você falou de Jesus? Não, eu convidei para ir na igreja. Ué, não é a igreja que salva, é Jesus. Né? Sendo uma igreja evangélica séria, está tranquilo, pode vir aqui, pode ir na presbiteriana, qualquer outra, mas tem que ser Jesus. Pode nascer, crescer, morrer aqui no Bosque, mas se não tiver Jesus, um abraço, foi para o inferno. Mas fala de Jesus, essa graça. Então fala aqui, Jesus, Deus nos predestinou para sermos salvos. É obrigado? Não, você aceita se você quiser. Se você quiser ir dar mãozinha para Satanás, a escolha é sua. Mas se você quiser uma vida, Deus já preparou o caminho. E Paulo está falando, numa cidade extremamente idólatra, existe outro caminho. Jesus Cristo, Deus, Ele era o único filho de Deus, e Deus entregou esse único filho para morrer por você, para morrer por mim. Ele te ama com amor eterno. Não vai ser aquela escravidão do pecado, mas vai ser liberdade em Cristo. Somos servos, sim, mas é liberdade em Cristo. Nós servimos a Deus por amor, não por obrigação. Porque se eu sirvo a Deus por obrigação, Deus não recebe. Mas que eu possa realmente fazer, porque eu amo a Deus. Né? Quantas coisas vocês fazem? Quanto sacrifício vocês fazem por amor a um filho, a um pai? Né? Acho que os pais fazem mais sacrifício. Às vezes deixa de comer, porque o filho precisa comer melhor. Então, tudo bem.
Não compro uma roupa nova porque o filho precisa. Pelo meu filho eu faço tudo. Deus fez isso pela gente. Ele deu o melhor que ele tinha, Jesus, para morrer em nosso lugar. E Jesus diz o seguinte, em Hebreus, tá, gente? Não é aqui nesse texto, não. Jamais o deixarei, jamais o abandonarei. Em Hebreus tem essa passagem, é o final do versículo. E é uma promessa, nunca te abandonei, nunca vou deixar você. Eu posso deixar Deus, mas Deus não vai nunca me deixar. E eu tenho que estar sempre buscando ao Senhor. Como que eu vou viver essa vida? A Sofia e o Henrique foram batizados hoje. Gente, o que eles vão receber daqui a pouco não é diploma, tá? Não é diploma. Lembra quando o seu bebezinho nasceu? Você foi lá no cartório, registrou a criança? Quando registrou, nasceu, já registrei, agora te vira, a criança morre, né? Porque é um bebezinho. Eles vão receber tipo um certificado, uma certidão de nascimento. Olha, comprovou, já tinha nascido faz tempo, mas agora comprovou, nasceu. Como aquela criancinha, né, até maiorzinha, se a gente não cuidar, se a gente não zelar por elas, se a gente não orar por elas, fica difícil crescer. Fica difícil ter uma vida com Deus. Por mais que eles sejam sérios, nasceram não faz muito tempo. E precisa de orientação, precisa da sua orientação. E como nós testemunhamos o batismo, também nós tivemos esse privilégio, mas também a responsabilidade de zelar pela vida deles. Não é ficar intrometendo. Sofia, você fez isso. Não é para fazer assim. Não, não é isso. Cuidar com amor, cuidar com carinho. Mas a sua vida também deve ser cuidada com carinho e com amor. Gente, vocês não vão crescer, nós não vamos crescer espiritualmente se a gente não conhece o Pai. Não existe outro meio de conhecer o Pai senão lendo a palavra. Aí, sempre que eu mudo a versão, uau, não sabia que estava assim, aí é muito legal. Aí vai olhando assim, as outras coisas, né, vai fazendo, é muito legal. Mas de você cultivar o hábito de ler a palavra, que seja poucos minutos, discipline. Leia a palavra, medite na palavra, não é só ler assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho para que nele querer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, já li e vai embora. Ué, mas o que isso significa na tua vida? Para e pensa. O que Deus quer falar com você? O que Deus quer falar para você com esse texto? Oração. Você conversa na sua casa? Tem gente que não conversa. Mas normalmente, você conversa com amigos, com pessoas, ou você tem um mundo isolado, muito triste. Mas você conversa na sua casa. Você conta as coisas do seu coração, os anseios do seu coração. Vida cristã com Deus é isso, é você falar com Ele. Mas eu não sei orar. Você sabe falar? Sei. Então, fala com Deus. Aí termina a fala em nome de Jesus. Você está pedindo através de Jesus, na autoridade de Jesus. Porque o sangue de Jesus está na sua vida, você pode chegar com confiança diante do trono de Deus, diante dos santos e falar: Senhor, Pai, está difícil aqui. Eu não sei o que fazer. Pai, eu não sei nem o que eu estou sentindo. Não tem problema. O Espírito Santo, Ele quem traduz os nossos gemidos inexprimíveis. Eu falo e Deus me acolhe. E se eu continuar na presença de Deus, não sair correndo, eu vou ouvir Deus falando comigo. Deus ministrando o meu coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança. Porque quando Ele nos adota como filho, não é para viver como escravo do pecado. Ele nos adota como filho, para que a gente viva como filho de Deus. Lembrando, nós somos servos sim, mas somos filhos de Deus. E eu contei pelo menos 4, né, vezes que Paulo fala de louvor. Sua vida é
para louvar ao Senhor, não é para envergonhar o nome de Deus. As pessoas disserem, vixe, aquilo é crente? Não quero ser crente nunca na minha vida. Ai, naquela igreja eu não vou não, só tem caloteiro, só tem coisa ruim. Não dá, né? Não dá para viver uma vida de aparência. É lá fora que você vai mostrar. Aqui é fácil, é pouco tempo, né? É fácil. Mas lá fora você mostra quem você é. A sua vida louva o Senhor. Você realmente consegue chegar para Jesus, olhar nos olhos dele? Ai, que vergonha. Né? Quando a gente faz coisa errada, a gente não conseguia olhar nos olhos da mãe, né? A mãe descobria que a gente fez coisa errada, muitas vezes. Ai, mãe. Né? Não olha. E nos olhos de Deus, você consegue olhar? Você sente esse amor no olhar de Deus para você? Deus te ama. Com amor eterno, Ele te atraiu. Deus te ama. Você tem respondido a este amor? O louvor tem sido uma constante na sua vida? Quando eu falo louvor constante na sua vida, não quer dizer você ficar o dia inteiro cantando, né? E cantando, e glória a Deus, aleluia. Não é isso, né? Isso é fácil. Pode parecer louco, mas é fácil. Mas é através da sua vida. Alguém falar assim, por que você é diferente? Porque eu tenho Jesus? Mas como assim tem Jesus? Eu também tenho, não sou diferente. E aí você falar da salvação em Jesus, da necessidade de Cristo ser Senhor e Salvador da vida dela. É quando as pessoas chegam assim, olha, não sei o que acontece, mas quando eu estou perto de você, eu fico em paz. Ou chegar para você e dizer, eu sei que você adora a Deus, ora por mim. E aí você ora, e você busca, a pessoa busca esse Deus e você pode falar. Louvar a Deus é a atitude da sua vida. Não apenas cantar, é uma maravilha cantar, né? Gilson escolheu umas músicas assim que eu amo, aí eu esqueci que ia pregar e cantei, por isso que a minha voz ficou esquisita, eu fiquei com ela meio estranha, tive que chupar bala, falei, aí na hora o dia que eu vou pregar, não posso cantar muito. Mas hoje eu esqueci disso, né? Mas de você, é maravilhoso você cantar. Mas quando você fala com a sua vida, é que glorifica a Deus. Deus se alegra com você, nas pequeninas coisas. Pode sair para campo missionário, evangelizar e tudo mais, mas no seu dia a dia, como tem sido? Jesus tem sido glorificado? Ou você lembra de Deus quando você vem para o culto? Quando você vem participar da ceia, aí você faz revisão de vida e confessa todos os pecados? Não. Todo dia à noite. Eu gosto de fazer à noite, você pode fazer de manhã, o horário que você quiser. Fazer uma revisão de vida, do dia. Realmente foi bom, glorifiquei a Deus, magoei o coração de Deus, esqueci que Deus existe, vivi minha vida de acordo com minha vontade, ou realmente busquei o Senhor. Essa oração é muito linda, fala muito do amor de Deus, mas só experimenta quem está nele. Que você possa estar em Deus todos os momentos da sua vida, nos maiores perrengues, nas coisas mais tranquilas. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu grande amor nas nossas vidas. Vem, Senhor Deus, derrama a tua paz. Pai, que cada uma das pessoas nessa manhã possa estar diante do Senhor, possa experimentar mais e mais do teu amor, possa conhecer a profundidade do teu amor, possa se relacionar contigo todos os dias, possa ter uma transformação de vida, de caráter,
a cada encontro com o Senhor. E que esse encontro seja diário, seja o dia todo. E no falar, no estar com as pessoas, possamos realmente mostrar o teu amor. Dá-nos um coração que ama o Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que deseja fazer a tua vontade. Abençoa ricamente, Pai, este povo que se chama pelo teu nome, Pai. Que a tua graça seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Luiz.